Olá, eu sou o José Rubens Hernandes, responsável pelo conteúdo do Sucessão Legal, um EAD que capacita empresárias, empresários, advogados, contadores e outros profissionais com interesse em planejamento sucessório. Nós temos um plano com relação ao nosso blog que você pode consultar, que é o www.sucessãolegal.com.br, que é disponibilizar um conteúdo de interesse geral em matéria de sucessões. O primeiro a gente vai falar agora, que é sobre a teoria de Sazini. Essa teoria remonta à Idade Média e ela vem da França. Por ela a gente percebe que a herança ela se transmite aos herdeiros no instante que a pessoa falece. Não há nenhuma outra condição para que a herança chegue aos herdeiros. Então isso acontece instantaneamente. Naquele momento que a pessoa faleceu, naquele instante os bens deixaram de pertencer a ela, que ela perdeu a vida, e instantaneamente esses bens passaram aos seus herdeiros legítimos e testamentários. Essa teoria, então, ela já vai dar alguns efeitos, né? Alguns que eu vou destacar agora, né? Que essa teoria é adotada pelo Código Civil nosso e ela é a que repercute aqui em direitos das sucessões. Então, o primeiro ponto é esse. No instante da morte, a herança é transmitida aos herdeiros legítimos ou testamentários. A transmissão da herança, esse é o segundo ponto importante, ela se dá independentemente de onde o herdeiro estiver. A pessoa pode ter um herdeiro do outro lado do mundo, no Japão, por exemplo, falecendo aqui instantaneamente, aquela pessoa, em qualquer lugar do planeta, ela vai receber a herança instantaneamente. Agora, como que ela recebe? Na hora já passa para o nome dela? Não. Aí tem que ser feito o inventário, né, para formalizar essa transmissão, que já aconteceu no instante da morte. Agora, um outro ponto que é interessante, o herdeiro, já recebendo a herança naquele momento, ele já tem legitimidade para defender os bens que compõem a herança, ele já tem legitimidade para discutir até obrigações que são relativas aos direitos e deveres do espólio. Por exemplo, o espólio tem uma dívida, o morto tem uma dívida com um banco, e essa dívida pode ter itens ali, alguma cobrança indevida. O herdeiro pode, então, já buscar uma discussão com relação a isso, reduzindo aí o valor dessa dívida, se for cabível isso. Ele pode, por exemplo, entrar com uma ação de despejo contra um inquilino de um imóvel alugado pela pessoa que morreu, ele pode receber aluguéis, ele já pode buscar administrar contas bancárias. É claro que para isso ele vai precisar de uma formalização, de uma autorização judicial, mas ele já pode fazer isso de imediato, né? Outro efeito interessante da teoria de Sazini é que, morrendo o herdeiro, independentemente dele ter concordado, dele ter manifestado a vontade de receber ou não a herança, ele já recebeu e, morrendo ele em seguida, ele transmite essa mesma herança que ele recebeu para os herdeiros dele. Então, o recebimento da herança, então, não depende da vontade do herdeiro, ela vem para o patrimônio dele, e ele falecendo, ele transmite também a herança para os seus sucessores. E o último ponto que eu acho que é se destacar é que, falecendo a pessoa, já existindo a herança, aquilo, apesar de não haver a individualização dos bens, que a gente chama até de espólio, esses bens eles podem ser objeto de transação. Tanto é que alguns herdeiros podem dispor do quinhão que irá receber, ou de algum bem, né? Se for um herdeiro testamentário, por exemplo, que vai receber um imóvel, por exemplo, ele pode pensar em dispor já desse bem. É claro que isso depois precisa ser consultada a forma correta de se transmitir esse patrimônio a terceiros, mas ele já pode fazer negócios com relação à herança, sempre observando que eu não posso, né, não é possível ter como objeto uma negociação de uma herança de pessoa viva, porque nesse momento, estando a pessoa viva, ainda não há herança, né? A herança somente surge no momento que a pessoa falece e deixa e transmite os bens instantaneamente para os seus herdeiros. Então, basicamente, a teoria de Sazini, ela traz essas informações que são bastante interessantes. E a gente traz aqui um ponto, uma pergunta para vocês,
que será a nossa próxima transmissão. É sobre comoriência. Você sabe o que é isso? E vou provocar você com uma pergunta. Se herdeiros entre si, por exemplo, marido e mulher, morrerem no mesmo instante, e isso é comoriência, o que acontece com a herança? Para quem vai? Então vamos ver isso na nossa próxima transmissão? Então, ficam aí com vocês essas informações.